Grandina, segundo distrito de Nova Friburgo. No passado, território de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, freguesia de Friburgo. Conceição do Paquequer foi desmembrada para dar origem ao município de Sumidouro, mas o Vale do Rio Grande continuou a pertencer a Nova Friburgo. Em janeiro de 1924, foi desmembrado do primeiro distrito, sede do município, com a denominação de Estação do Rio Grande. No entanto, não se sabe por que motivo esse nome não agradava aos lavradores locais. Em razão disso, no ano de 1943, o prefeito Dante Laginestra realizou uma reunião com os moradores para dar outro nome à localidade. De acordo com a memória oral, Arthur Pereira Borges sugeriu o nome de Bica do Conde, em homenagem ao Conde de Nova Friburgo. Outra proposta foi que se chamasse a região de Rio de Baixo. Rejeitadas ambas as proposições, se chegou ao consenso de chamar o segundo distrito de Rio Grandina. Na década de 1920, quando se torna distrito, um levantamento estatístico realizado em Nova Friburgo nos fornece informações interessantes. A população do município nessa ocasião era de 26.032 habitantes e a maior parte da população vivia na área rural. Na ocasião, Nova Friburgo tinha apenas 2 distritos e não 8 como atualmente. O primeiro distrito era subdividido em zona urbana e rural. Na Urbis viviam 7.283 habitantes. Já na zona rural da Urbis, a população era o dobro, com 14.436 habitantes. Constituíam a zona rural do primeiro distrito Amparo, com 1.498 habitantes, Conselheiro Paulino, com 1.864 habitantes e Rio Grandina, com 1.830 habitantes. Já o segundo distrito era formado pelas localidades de Lumiar e São Pedro da Serra, com uma população de 4.313 habitantes. No distrito agrícola de Rio Grandina, habitavam as famílias Cantelmo, Barrada, Feiteira, Saraiva, Pestana, Silva, Veloso, Lourenço, Borges e Chadô. As terras férteis banhadas pelo Rio Grande fizeram da região um importante produtor de milho, feijão, mandioca, entre outras culturas. Alguns produtores rurais cultivavam frutas como lima, laranja, figo, pêssego e flores. O principal mercado eram os municípios da região serrana e a cidade do Rio de Janeiro. De Sumidouro para Rio Grandina. Certo. Como é que é a história da sua família? Meu pai, por exemplo, era de Dona Mariana. Minha mãe, de Barão de Aquino. Ele foi trabalhar em Barão de Aquino, conheceu minha mãe e lá eles se casaram. E lá, então, eu nasci. Com 2 meses eu vim. Ele foi transferido para Rio Grandina e eu vim com 2 meses para cá. Ele foi transferido porque ele era ferroviário. Ele era ferroviário. Qual era a função dele na ferrovia? Ele era agente. Ele era agente? Ele era agente. Trabalhei com muitos anos com ele no telégrafo Morse, ali na comunicação pelo telégrafo, entendeu? Agente dentro da companhia ferroviária é que cuida da parte de comunicação, né? Ele não era... Não, ele tinha agência, ele era o agente da estação. Ali resolvia todos os problemas. Passava os trens, aqui, por exemplo, passava um trem 9 horas, depois passava outro 11 horas, depois passava 2 horas, depois passava 8 horas da noite.
Aham. E daqui vinha de Barão de Mauá, passava por Nova Friburgo e ia até Portela, que é desse ramal daqui. Uhum. Ah, tá. Esse ramal, ele passa, para as pessoas entenderem, passa por Conselheiro, né? Vem de Barão de Mauá, Rio de Janeiro, né? Passa por Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, né? Depois de Nova Friburgo vem Rio Grandina, Bom Jardim, Cordeiro. Banquete, Bom Jardim, Cordeiro. Monerá também. Monerá vai até Portela. Aqui desses Essa linha Cantagalo, vai até Portela. Passava por Cantagalo. Mas e a linha que vai para Sumidouro? A de Sumidouro entra em Conselheiro Paulino, não passa por aqui. A férrea não passa por aqui, só passa aqui a estrada de rodagem. Ah, tá certo. Então, entendeu? Quer dizer, ali, por exemplo, por trás da igreja de Santa Terezinha, Conselheiro Paulino, entrava por ali e ia para Sumidouro. É aquela que vai para Sumidouro. Justo, que passa lá da Fazenda da Laje. Vai para lá. E aqui passa, só para as pessoas entenderem. Então, o trem que vai passar aqui por Rio Grandina é o que vai até Portela. Vinha de Barão de Mauá, Rio de Janeiro, passava Japuíba, São Baitiba, Cachoeira, Porto Madama, vinha até chegar em Friburgo. De Friburgo vinha Conselheiro Paulino, Rio Grandina, Banquete, Bom Jardim, Monerá, Cordeiro, Cantagalo, Euclidelândia e daí ia para lá. A senhora então andou muito de trem, né? Porque andei, seu pai... não. Eu, por exemplo, para estudar, eu ia no trem que saía daqui 8h30, 9 horas, e às vezes eu chegava meia-noite de volta. Fazia marmitinha, levava, e onde é a prefeitura hoje, que era a estação rodoviária da Leopoldina, onde é a prefeitura hoje, ali eu ficava esperando o trem, esse aqui atrasava muito, às vezes chegava em casa meia-noite para no dia seguinte voltar para estudar. Com que idade a senhora fazia isso? Eu fazia isso, eu tinha o quê? Meus 14, 15 anos. 14, 15 anos. A senhora ia e voltava? Ia e voltava para estudar. Para estudar. Só Fiz muitas vezes a pé. Quando a gente às vezes não tinha, o trem saía ou a gente se atrasava no colégio, eu vinha a pé de Friburgo e Rio Grandina para poder estudar. É isso mesmo, naquela época eu fazia esse vinha percurso a pé mesmo. Hoje, se a gente para ir daqui ali, já está achando ruim. Eu sei disso. Agora, qual colégio que a senhora estudou? Nossa Senhora das Dores. A senhora chegou a ser interna lá não, né? Não fui interna não. Só ia e voltava. Eu quando comecei a estudar, estava na Revolução de 54 mais ou menos, e naquela época o Colégio Nossa Senhora das Dores não estava aceitando ninguém. Então eu fiquei inclusive no Colégio Modelo, lá no colégio que a gente tinha um internato lá, e eu fiquei lá para poder fazer meus estudos. Tá certo. E a senhora nesse período, a senhora se formou, né? A senhora é normalista, né? Sim, no Colégio Nossa Senhora das Dores. No Colégio Nossa Senhora das Dores. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente como era essa comunidade aqui de Rio Grandina. Rio Grandina era uma comunidade assim, tranquila, muito aconchegante, entendeu? O pessoal se comunicava muito, era uma coisa bem pequena, então a gente conhecia todo mundo, entendeu? Era de estar na beirada da calçada, ficar esperando, conversando, na porta de casa, era realmente muito tranquilo. Não quero dizer que hoje não seja tranquilo. É tranquilo também em relação ao que a gente vê por aí. Mas era bem tranquilo, era um lugarzinho adorável isso aqui.
Regina? Sempre tinha por exemplo, não tinha assim nada de interessante que tinha. Tinha às vezes um joguinho de futebol, às vezes uma reuniãozinha assim, mas não tinha mais nada do que isso não. O mais era ficar passeando pela rua, ia até lá, ia na igreja, assistia a procissão, a missa, a ladainha. Era o que se fazia aqui naquela época. É porque a gente vê algumas imagens das pessoas tomando banho de rio. Como é que era? Aonde era esse banho de rio? Esse rio é ali atrás, ó, atrás da minha casa. Da casa da Tem senhora? 300 metros daqui até ele lá. Na margem do Rio Grande? É, na margem do Rio Grande. Daqui até o Rio Grande tem o quê? Uns 500 metros mais ou menos. É tipo uma prainha no rio, né? Na época da seca. Na época da seca não é prainha, não. Era o seguinte, quando vem o período de chuva, hoje você vai e não tem nada. Depois, quando vem a seca, então fica aquelas partezinhas de areia na beirada do rio. Era ali que o pessoal brincava, fazia de praia. Era uma coisinha mínima, insignificante. É. Mas que naquela época era uma coisa extraordinária. Era um lazer. Né? Hoje nós temos Copacabana, isso aqui não tem essa comparação, né? É. Naquela época não se comunicava com Copacabana. É. Eles só viram isso aqui mesmo. Aí, dona Regina, no caso, a senhora, para vocês tomarem esse banho de rio, só podiam fazer nos meses de seca. Seria o inverno. Eu, por exemplo, mês tenho de seca 90 aqui. anos, nunca tomei um banho no Rio Grande. Ah, Eu é? atravessava o rio de uma margem para outra andando. Mas de chegar lá e tomar banho, nunca tomei, não. Ah, tá. Porque o mês de Já os meus filhos aproveitaram bastante, brincaram bastante nesse rio. É porque o mês de seca aqui em Friburgo geralmente é mais para inverno, né? Hein? O mês de seca em Friburgo. É, o inverno. O inverno aqui é o período dava de, pra pegar uma- de menos. Agora, nessa época, é época de chuva, né? Porque o Rio Grande, na época que a senhora é jovem, era mais caudaloso, né? Mais cheio. Não, era, por exemplo, mais limpo. Ah, Entendeu? Hoje ele está muito, por exemplo, assim, não sei se é devido à própria definição do próprio tempo, não sei se pode ser isso, mas ele era assim mais limpinho. Você pescava, você tinha peixe. Hoje tem muita gente que dá como, mas naquela época a gente ia para. Eu mesmo pesquei muito nesse rio. qual peixe? Era lambari, cará, bagre. Que eu morava na estação, né? Aham. Lá embaixo. A senhora morou lá? Morei lá. Fui pra lá, fiquei lá, me casei lá. Entendeu? Quando eu me casei, por exemplo, não tinha lugar para acomodar o pessoal que veio ao casamento. Nós fizemos um bailezinho no armazém da Leopoldina, onde guardava a mercadoria que chegava aqui e era distribuída com comércios daqui. Era tudo feito ali. Aham, certo. Ajudei muito meu pai na agência. Naquela época nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje, né? Às vezes a gente ficava lá a noite inteira para procurar a diferença de 1 centavo, 2 centavos, que era R$1.000 naquela época, né? É. A vida da senhora foi muito em torno da estação de trem, então, Foi a né? minha vida, sou realmente ferroviária de natureza mesmo. É. Quantos filhos seu pai teve? Meu pai teve 2, eu e minha irmã. E vocês sempre iam São para a duas. estação, ficavam
ficava com ele? Eu trabalhava na estação com ele, eu fechava balanço com ele, eu vendia passagem para ele, eu atendia as pessoas que trabalhavam no trem, trabalhava no telefone dando licença aos trens para poder sair daqui para ir para o Conselheiro, porque podia vir um de lá para cá, a gente se comunicava através de telégrafo. A senhora ajudava ele? Ajudava ele. Antigamente o telefone era daquele que a gente tocava assim, ó. Pegou essa época, né? E com relação, assim, histórias interessantes sobre trem aqui na região, o que a senhora se recorda de algum acontecimento, ou até algum acidente, alguma coisa interessante? Não, na nossa época, por exemplo, o que acontecia muito, por exemplo, no período de chuva, tinha muita barreira, aí, por exemplo, interrompia o trânsito, os trens tinham que ficar esperando para poder tirar a barreira, para poder passar, entendeu? Era assim, mas era muito bom, tenho saudades. O trem traz saudades, né? Apesar de toda a evolução que nós temos atualmente, eu tenho muita saudade daquele tempinho ali. Que a gente sentava no banquinho da estação, ficava conversando, batendo papo com um e com o outro, conhecia-se todo mundo. Hoje não, hoje a gente fica ali sentada na porta, passa 2, 3, 4 pessoas, mas poucos a gente conhece. A produção agrícola de Rio Grandina era tão significativa que mereceu uma estação de trem, a Estação do Rio Grande. Foi inaugurada em 1º de maio de 1876, apenas 3 anos depois da estação do centro da cidade. Nessas imagens, vimos a família do professor e filósofo Roberto Saraiva Kallmayr Mesten, na estação de trem de Rio Grandina. Segundo ele, se tornou a residência de seus tios-avós quando a linha férrea foi extinta na década de 60 do século XX. Roberto Mesten se recorda que na sala principal havia cadeiras de palhinha e ao fundo um grande espelho bisotado francês. A criançada corria pelos cômodos, fazendo com que os pranchões de madeira do piso soassem como tambores, para desespero dos adultos. Uma parte da casa era um armazém atacadista de seu bisavô, um espanhol que negociava grãos e mantimentos. Foi a casa da família até o ano de 1985. Aqui de Rio Grandina, tradicionais? Vou ver, eu fico assim um pouco preocupada de esquecer alguma e não mencionar. Mas tem a família Feiteira, a família Saraiva, a família Silva, que era de papai, Cantelmo, Barrada, quem é outra? Deixa eu ver. Borges, Chabudé, Veloso, Cantelmo. Sim. Essas são as famílias de origem mesmo aqui de Rio Grandina. Aquelas famílias tradicionais. Né? Lourenço, Pestana. E assim, quando a gente fala de Rio Grandina, da época da senhora jovem, qual era a paisagem de Rio Grandina daquela época? Era uma paisagem mais rural, né? Era bem rural, né? Era bem rural, com poucas modificações. A única modificação que houve realmente foi ali na passagem do trem que fizeram aquela pracinha. O trem passava ali, passava por trás da igreja, ia pelo cemitério, fazia aquelas voltas, fazia trem até chegar lá em cima. Entendeu? Foi assim aquela época. Mas assim, a gente fala de uma paisagem rural, o que se plantava em Rio Grandina? Era mais parte de legumes, verdura, flores, frutas, entendeu? Era o que se despachava ali. A senhora lembra assim dos legumes que despachavam? Era chuchu, vagem, repolho. Essas verduras assim mais comuns. Naquela época tinha muito, que dava muito, que era chuchu. Hortaliças, né? Hortaliças. E fruta? Que tipo de fruta que... Era lima, laranja, que dava muito, pêssego. Entendeu? Figo. Despachava muito para o Rio de Janeiro. A senhora via isso muito no trem, né? Na estação, olha, tudo saía dali, tudo passava pelas minhas mãos. Eu ficava, às vezes, noite inteira com o papai,
aquele pessoal que tinha que pesar aquilo tudo para poder despachar, para poder chegar no destino. Pagava por peso, né? Era por peso. E eram muitos agricultores aqui em Rio Grandina. Tinha, né? bastante, tinha. A bola mestre do distrito era isso, né? Não se tinha fábrica, não tinha nada. Hoje, com o desenvolvimento, a gente tem a fábrica de papel, alguma coisa aqui mais interessante. Mas naquela época, e nem havia, por exemplo, assim, a gente ia a Friburgo uma vez por mês, quando ia ao centro fazer alguma comprinha. Porque aqui tinha que ir de trem, ou senão não tinha outra condição para ir. Cavalo também, né? Podia ir de cavalo? Cavalo, justamente, que era o que é o forte daqui, né? Nessas imagens, vemos o porão da estação onde eram armazenadas as mercadorias até serem despachadas no trem. Após uma parada na estação do Rio Grande, o trem passava por Banquete, Bom Jardim, Monerá, Cordeiro, Cantagalo, Euclidelândia, Boa Sorte, Laranjais, Batatal, Itaucara, Macuco e Portela. No retorno, o trem era abastecido com produtos da lavoura de Rio Grandina que seguiam para o Rio de Janeiro. As estruturas de madeira e pedra do porão estão muito bem preservadas. Atualmente são realizadas neste local oficinas para a comunidade. Podemos ver nessas imagens a belíssima vista por onde passava o trem. A população de Rio Grandina costuma chamar esse trecho de paredão, pois a vista que se tem abaixo é de uma formação rochosa no qual estavam assentados os trilhos do trem. O rio que avistamos é o Rio Grande, o mais importante do município de Nova Friburgo, que abastece toda a cidade. Infelizmente, a beleza natural e a potencialidade turística de Rio Grandina nunca foi explorada pelos gestores públicos de Nova Friburgo. Além do encanto da paisagem, esse caminho é um lugar de memória da linha férrea. No Brasil, já são inúmeros os municípios que exploram as antigas linhas de trem, sendo consideradas de grande potencial turístico. O trecho da linha férrea subindo a serra foi inaugurado em 18 de dezembro de 1873, com a presença do imperador Dom Pedro II. Bernardo Clemente Pinto, na ocasião, foi agraciado com o título de segundo barão de Nova Friburgo pelo desafio de ter trazido a linha férrea até a região serrana. O transporte ferroviário chega a Nova Friburgo em função das fazendas de café em Cantagalo, pertencentes à família Clemente Pinto, os barões de Nova Friburgo. Já não era mais aceitável que um produto de exportação com expressivo volume fosse transportado por tropas de mulas. Esse trecho era o que seguia para o Vale do Paraíba Fluminense, onde se encontravam os maiores produtores de café.
rio-grandina é a ponte de ferro que existe até hoje no local. Construída pelo imigrante espanhol Francisco Vidal Gomes, natural de Pontevedra, na Espanha, o mesmo que executou toda a obra do Colégio Anchieta. Professora Regina Lerra era agente da estação de trem. Sua juventude foi entre a estação e a sua casa, que ficava próxima. Segundo ela, o trem passava nos horários das 9, 11, 2 e 8 horas da noite. Próximo à estação de Rio-Grandina, em frente à pracinha, há um amplo galpão de carga chamado pelos antigos moradores de Contorno. Desativado, virou salão de bailes dançantes e local de ensaio do Bloco do Boi. O boi bumbá é figura marcante do folclore popular nos festejos de carnaval dessa localidade. De vez em quando aparecia um indivíduo que montava nesse galpão uma improvisada sala de projeção de cinema para a alegria dos moradores. Rio-Grandina tem como santo protetor Nossa Senhora do Rosário, que possui uma linda igreja na localidade. No passado, a festa da padroeira, realizada no mês de outubro, era muito frequentada pelos habitantes de toda a cidade. A estação do Rio Grande é atualmente o Casarão de Cultura Rio-Grandina. O conjunto de prédios em seu entorno foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro, o INEPAC. Esse casarão promove aulas de música e artesanato gratuitamente para a comunidade, além de ser um centro de convivência e espaço de sociabilidade.
Ezequiel, nós estamos aqui em Rio Grandina, no coração do distrito e numa das partes históricas mais importantes, não só para Rio Grandina, mas como para Nova Friburgo, que é a antiga estação de trem. Essa estação de trem hoje é um centro cultural, né? Como é que vocês chamam? Isso, a gente chama de Centro Cultural, né, de Rio Grandina, ou Casarão de Artesanato e Cultura de Rio Grandina, né? As pessoas sempre ligam o Centro Cultural com o Casarão. Né? E quais são as atividades que vocês têm aqui para a população? Nós temos aula de violão, cavaquinho, iniciação musical na flautinha doce, desenho, artesanato, capoeira, teatro e percussão. E como é que é a rotina aqui do Casarão? Vocês abrem todo dia, que horas? Como é que funciona aí o dia a dia desse ponto de cultura? O Casarão funciona de 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, né? Que é o nosso horário, que nós somos funcionário público, né, da prefeitura, e nesse período tem as atividades. Então, por exemplo, segunda-feira tem uma aula de cavaquinho, violão, a terça-feira desenho, artesanato, quarta-feira flauta doce, quinta-feira teatro e artesanato também, na sexta-feira percussão e flauta doce também. E como é que é a frequência aqui? Qual é o público? São crianças, são adolescentes? Qual é o público de vocês aqui? Ou só moradores de Rio Grandina? A maioria das pessoas que frequentam o ponto são moradores de Rio Grandina, mas a gente atende também Maria Tereza e Altos Michés. E a idade é a partir de 6 anos, 7 anos, né? Que é a iniciação musical na flautinha doce, e de 8 a 80, né? A gente não faz restrição de idade, a gente atende todo o público, criança, pré-adolescente, adolescente e adulto. E toda atividade aqui é gratuita, né? Toda atividade é gratuita, né? Não paga nada. Inclusive, às vezes a gente faz festa, às vezes quando tem condições a gente dá um lanche para as crianças. E a gente vai cuidando assim da nossa comunidade. E os comerciantes ajudam aqui? Você falou questão de lanche, costumam ajudar o Casarão? Isso. Nós temos uma associação, né? A AMAR, que é a associação que funciona aqui, sediada dentro do Casarão. E a gente tem essa ligação com o comércio através da associação, que a associação está sempre presente nas nossas atividades. Inclusive, ela estava parada e agora está voltando ativa com o seu Neuci, que está legalizando até a documentação da associação para a gente poder tocar esse projeto aí e fazer de Rio Grandina um povo sentir orgulho aqui do nosso bairro. E você vê esse centro cultural dando uma autoestima à população aqui do distrito? A família é bem presente, né? A gente tem aqui crianças, pai, mãe, que participam, que fazem curso, né? A gente tem aqui a filha e a mãe fazendo curso juntos, né? E esse casarão teve fechado no período de 2011, daquela tragédia que a gente teve. E foi uma cobrança da comunidade, da família que mora em Rio Grandina, para reativar o casarão. Então é bem presente na vida das pessoas aqui da comunidade de Rio Grandina. E eu percebi, então a ênfase de vocês é em música, vi bastante artesanato aqui, e vocês pretendem estender, por exemplo, teatro, outras atividades culturais? O próximo passo que a gente vai tentar conseguir trazer para cá são os cursos profissionalizantes, né? Porque nós temos aqui todo o material de panificação. Na verdade, a gente tem uma mini padaria aqui dentro, temos todo o material. Então a gente está correndo atrás para a gente tentar conseguir trazer esses cursos profissionalizantes para cá, de padeiro, né, confeiteiro, e a gente está buscando parceria aí para poder fazer isso, botar isso nos trilhos, né, falando aqui dos trilhos de Rio Grandina. Agora, a grande novidade aqui, nós chegamos aqui para fazer essa matéria, para esse documentário no período do Carnaval, e eu soube que vocês já têm um bloco aqui em Rio Grandina, né? Tem o bloco de Rio Grandina, que agora é Unidos de Rio Grandina, né? Que fez a fusão, que tínhamos aqui 2 blocos, que eram um ponto final e um daqui, que era o Estação. Esses 2 blocos se uniram e fizeram Unidos de Rio Grandina.
Então, e um recado aqui para a comunidade de Rio Grandina e os bairros vizinhos, Conselheiro, Maria Tereza, Altos Michel, né? Se vocês quiserem participar do casarão, nas aulas, dos cursos que tem aqui, a gente funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã, ou 7h30, depende da atividade, né? Até às 18 horas. Estão todos convidados e venham para Rio Grandina que as coisas estão acontecendo por aqui. importância desse centro cultural aqui para a comunidade de Rio Grandina? Esse centro cultural é muito importante, né? Tanto nas aulas que nós damos de crochê, tricô, que esse irá entrar, né? Como de percussão, como vários outros cursos, artesanatos. Então, isso é muito importante para que as criançadas venham e participem, não fiquem aí jogados fora, andando pelas ruas, né? Fazendo aquilo que não deve. Então, tendo esses cursos aqui, eles vão se orientando, a cabeça dessas pessoas vão ficando gradativamente bem e se torna uma pessoa de bem, né? Agora, é um privilégio, né, a Rio Grandina ter um espaço cultural desse, num imóvel histórico, e a gente vê que está muito bem conservado, né? Agora, o senhor, como presidente assim, da associação, o que está faltando para Rio Grandina? O que está faltando aqui? Muita coisa, principalmente um posto policial, porque nós precisamos de um posto policial. Porque, antigamente, as pessoas mais idosas falam que podia deixar a casa aberta. Hoje em dia está difícil. Eu convido a você que está nos vendo, nos ouvindo, que venha a Rio Grandina, a esse segundo distrito de Nova Friburgo. Quer dizer, há o nosso centro cultural, a nossa ponte de ferro, a nossa cultura aqui.
Então, venha participar. Fred, você é coordenador do Centro Cultural lá de Olaria, mas você também está emprestando aqui todo o seu talento como professor de percussão aqui do Centro Cultural de Rio Grandina, né? Isso, tudo bem. Estamos aqui no Casarão de Rio Grandina, na coordenação do Ezequiel do Cavaco. Vivemos aqui desde 2008, realizando um trabalho aqui musical, de percussão, onde a comunidade gosta demais, não só do curso de percussão, mas outros cursos que aqui existem. Agora, Fred, você é uma pessoa muito conhecida aqui em Friburgo, porque você é professor de várias escolas aqui, de bandas nas escolas, não é isso? Isso. São, no total, são 7 escolas, né? 5 bandas, uma escola de canto coral. Então, é um pouquinho de cada lugar, levando a música a todos os lugares, aos 4 pontos de Nova Friburgo, e sabendo que a arte é uma ferramenta de socialização e encaminhando a criança para o futuro. Agora, a gente está fazendo um programa aqui na antiga estação de trem de Rio Grandina. É um espaço muito especial para se trabalhar, né? Com certeza, é onde você relembra todo o passado, né, que inspira aqui o Casarão de Rio Grandina. É só chegar nessa maravilhosa construção e você pensar logo no passado, quantas pessoas passaram por aqui, quanta história tem nesse Casarão de Rio Grandina. Então você se sente realmente fazendo parte do presente, mas estabelecendo o futuro e não esquecendo jamais o passado. Isso é importante.
agrícola, né, como a senhora colocou, e a vida era toda em torno aqui do distrito. Como a senhora falou, ia pouco ao centro de Friburgo. Muito pouco, muito pouco. Depois, com a evolução, abriram-se estradas de rodagem, e quer dizer que aí começou a melhorar o trânsito, aí já a pessoa começou a frequentar mais o centro. Vocês tinham uma comunicação também com o distrito de Conselheiro, né? Que também era um distrito agrícola nessa aqui época. A gente se comunicava sempre. A gente, por exemplo, nós, por exemplo, da estação aqui, que era o centro aqui de comunicação, a gente comunicava com o conselheiro, com o banquete, qualquer coisa a gente conversava, como estou conversando aqui com você. Pelo telégrafo a gente conversava. Banquete está muito perto daqui também, né? Quase 6 quilômetros mais ou menos. Bastante perto. Qual o santo? A gente vê uma igreja aqui, né, em Rio Grandina. Qual é o santo padroeiro do distrito? É Nossa Senhora do Rosário. Do Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário, Qual o mês da festa? Mês de outubro. Outubro, né? E era a festa religiosa? Como é que festa religiosa. Naquela época só existia, por exemplo, a Igreja Católica, né? Agora, atualmente nós já temos várias denominações aqui. Temos evangélica também, entendeu? Mas antigamente a vida da comunidade regia em torno dessa igreja. Em torno da igreja, Tá. E a gente vê na foto também uma pequena indústria aqui em Rio Grandina, um galpão que ainda tem ali até hoje na praça. Não, aquilo ali não era indústria, aquilo ali era o armazém em que toda a mercadoria que chegava para atender aqui ao distrito era arquivada ali. Ficava ali, vinha no trem, do trem papai botava para lá, e aí a medida ia entregando às pessoas ao destinatário. Então aquilo ali era um depósito da Leopoldina. Aquilo ali, o armazém da Leopoldina. Ali fica em frente à praça, aquele galpão. Quem está sob minha responsabilidade até hoje. É? A sua responsabilidade? E aquele imóvel pertence ainda à rede ferroviária. A rede ferroviária. Porque ali fizeram o seguinte, tem uma rua que passa por trás do galpão e tem a outra praça. Então, se você quiser amanhã ou depois construir qualquer coisa, você vai ter que fazer 6 metros para cá e 6 metros para lá. Então vai ficar um estilete fininho para você construir alguma coisa. Entendeu? Certo. Agora a gente também ouviu falar aqui na região que teve um cinema, né? Naquela época tinha um salãozinho que tinha, que vinha um senhor de fora com uma maquinazinha e passava os filmes pra gente ver. Eu mesmo assisti muitos. Então quer dizer que o cinema era esse, era uma coisa periódica. Vinha uma vez na semana, passava aquilo, aí tinha os banquinhos lá, a gente sentava naqueles bancos e ali assistia. Era isso, não tinha nada de que se pudesse dizer assim que era fantástico. Era um galpãozinho que tinha e a gente sentava lá para assistir. A senhora lembra de algum filme que a senhora tenha assistido naquela época? Não me lembro, não. Não dá para lembrar, não, né? Mas pelo menos tinha oportunidade de assistir uns filmes de vez em quando. Tinha, assim, a gente Era assistia. comum isso em Friburgo, as pessoas levarem máquinas de filme e passar nas comunidades? Eles tinham aquelas pessoas que iam para lá, talvez pudesse ser até um meio para a gente ganhar algum dinheirinho, né? Que chegava lá e cobrava um tostão, 200 réis, aquela coisa toda, o pessoal ficava ali. Era uma maneira de distração do pessoal. A senhora lembra mais ou menos o ano em que se trazia esse cinema? A senhora senhora tinha mais ou menos... Não me lembro o nome dele, mas não. Não, a senhora, digo assim, quantos anos mais ou menos a senhora tinha nesse período que ele trazia esse cinema itinerante aqui para Rio Grande? Eu deveria ter meus 14, 15 anos, mais ou menos, ou até menos. Foi um período só? Isso ficou durante muitos anos? Não, foi um período. Aquilo e depois era o seguinte, era um lugar muito pequenininho, o pessoal também não estava muito acostumado àquilo, né? Então não estimulava as pessoas a virem para aqui. Para vir, às vezes eles tinham prejuízo e não vinham. E vinha de carro, vinha a pé, vinha a cavalo, ou alugava aquilo. Eu não sei o que se era próprio, se eles conseguiam aquilo, ou se alugavam, não sei dizer. Ele ficava só um dia aqui vendendo... Só vinha na hora de passar... Fazendo essa bilheteria. Nem tinha bilheteria, ele ficava lá na porta e ia acertando aquilo, assim, não tinha nada disso. Aí entrava no... eram os banquinhos, as coisas assim, você estava tendo no chão mesmo. Mas era uma distração que você tinha, né? E era uma novidade. Aquilo era um esplendor aqui, coisa que a gente nunca tinha visto. Porque a estrada de ferro funcionou aqui até 64. 64 houve a Revolução. Então, 66 acabaram com o ramal daqui.
Foi quando o papai se aposentou, com 49 anos e 8 meses para fazer 50. Ele chorava como uma criança. Ele queria completar os 50 anos de ferroviário. Foi muito triste o fim. Ah, foi muito triste. Eu vim do centro, eu, meu marido e meus 2 filhos, no último trem que passou aqui na região. Tenho saudade. Era muito bom. Deu muita pena quando começaram a tirar os trilhos, né? Ah, muita coisa mesmo. Muita tristeza. Sentimos muito. E hoje nós estamos aí, inclusive eles querendo voltar a ferrovia em determinados setores do Brasil, né? E queriam, inclusive, retornar isso daqui, que agora não tem nem mais condições. Mas papai ainda dizia assim, eles hoje estão fechando, mas ainda vão chorar lágrimas de sangue e querer voltar a funcionar esse trem. Ele era apaixonado pelo que ele fazia, entendeu? Queria que a senhora falasse assim, alguma coisa mais de Rio Grandina, de suas memórias de Rio Grandina. Rio Grandina, isso aqui, por exemplo, hoje a gente sente saudades. Por exemplo, quando eu passo daquela ponte ali que eu vejo, antiga ponte, aquilo é uma memória, aquilo é uma relíquia do distrito. Hoje a gente vê aquilo tudo enferrujando, caindo, a gente sente saudade. Nós temos aqui a Biquinha do Conde. Por que Biquinha do Conde? Porque o Conde de Nova Friburgo bebeu água naquela biquinha. Hoje a biquinha não funciona mais. Desviar a água, não sei, para o outro lado, não temos mais a Biquinha do Conde. Uma coisa que deveria ser preservada como uma relíquia do distrito, um ponto turístico do nosso distrito. O nosso distrito é um distrito pobre, mas realmente devia ter alguma coisa que interessasse, né? Tenho saudade. Em virtude de sua importância na economia local, no ano de 1873, por ocasião da inauguração da linha férrea, o imperador Dom Pedro II, acompanhado do seu fotógrafo, o alemão Albert Henschel, fez 3 fotos de Rio Grandina. Essa foto de Rio Grandina, no Vale do Rio Grande, é exibida com orgulho pela professora Regina Lerrer na sala de sua residência. O Casarão de Cultura Rio Grandina igualmente expõe essa imagem do século XIX em suas instalações. Para merecer a atenção do fotógrafo do imperador, o Vale do Rio Grande tinha uma extrema importância para a economia de Nova Friburgo. Fomos pesquisar onde fica exatamente o local que essa foto foi tirada. Apesar da dificuldade de um muro, conseguimos fazer a imagem do vale quase no mesmo ponto escolhido pelo fotógrafo Albert Henschel no século XIX. Percorrendo a região, localizamos essa linda capela em um local totalmente isolado, uma das preciosidades que o distrito de Rio Grandina possui e desconhecidas da população de Nova Friburgo.